Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e a nossa aula de hoje tem como objeto os impostos sobre o patrimônio, mais especificamente o ITR, o IPVA e o IPTU. Os impostos são tributos que incidem necessariamente sobre revelações de riqueza do contribuinte. Os impostos que incidem sobre o patrimônio caracterizam-se por serem baseados em bens reais, físicos. Usando esse critério, temos na esfera federal o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, e no âmbito estadual temos o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Finalmente, em relação aos municípios, temos o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. Vamos analisar os detalhes mais importantes de cada um desses tributos. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que passaremos a chamar de ITR, é de competência federal, sendo disciplinado principalmente pelas leis números 8.847, 9.393 e pelo decreto número 4.382. O fato gerador desse imposto se caracteriza com a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A base de cálculo desse imposto será o seu valor fundiário, ou seja, o valor da terra nua, sem considerar benfeitorias, culturas e pastagens permanentes ou temporárias, por exemplo. A função precípua do ITR é extrafiscal, na medida em que constitui instrumento federal de intervenção na propriedade privada. O ITR será também progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. A regra de lançamento tributário desse imposto será por homologação. Os municípios poderão assumir a responsabilidade pela arrecadação e fiscalização do ITR, hipótese em que ficarão com 100% do valor arrecadado. O segundo imposto que devemos analisar é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, que pertence à esfera de tributação dos Estados e do Distrito Federal. O IPVA tem finalidade meramente arrecadatória, ou seja, é utilizado pelo Estado com função fiscal, tendo como único objetivo de sua cobrança a obtenção de recursos públicos para o custeio do aparelho governamental. Em linhas gerais, podemos determinar o fato gerador do IPVA como a propriedade de veículo automotor, sendo que o STF entende que as aeronaves e embarcações estão fora de seu campo de incidência. Os contribuintes desse imposto serão os proprietários de veículos automotores e a base de cálculo será o valor venal do veículo, geralmente constante em tabelas expedidas anualmente pelos estados. As alíquotas do IPVA serão definidas pelos respectivos entes tributantes, observando-se o percentual mínimo definido pelo Senado Federal e poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e forma de utilização do veículo. A fixação da base de cálculo do IPVA sujeita-se somente à anterioridade anual. Em relação ao lançamento, o IPVA é lançado de ofício pelo fisco. No caso de aquisição de veículos 0 km, porém, o lançamento depende da participação do contribuinte, ocorrendo na modalidade por homologação. O último imposto que estudaremos hoje é o IPTU, que é um tributo de competência municipal dotado de finalidade principalmente fiscal, objetivando aumentar a arrecadação dos cofres públicos. O fato gerador do IPTU se caracteriza pela propriedade do domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Os contribuintes do IPTU seriam o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Sendo inviável cobrar o tributo do proprietário, então o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título responde pela dívida tributária. E o locatário tem a obrigação de pagar IPTU? O mero locatário de um imóvel não pode ser considerado contribuinte do IPTU, ainda que previsto em eventual contrato de locação celebrado entre as partes, pois a sua posse no imóvel é precária e sem o ânimo de dono, permanecendo responsável o locador proprietário. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel e sua fixação sujeita-se somente à anterioridade anual, mas não à nonagesimal. Atualmente, o
o IPTU sujeita-se a 3 sistemas diferenciados de alíquota: progressivas no tempo em razão do uso inadequado do solo urbano, progressivas em função do valor do imóvel e diferenciadas de acordo com o binômio localização ou uso do imóvel. O IPTU é lançado de ofício pelo fisco municipal, que deve realizar todos os elementos necessários e efetivar a notificação para pagamento ao contribuinte. Encerramos por aqui então essa análise acerca dos impostos sobre o patrimônio. As dúvidas que forem surgindo podem ser dirimidas por meio do acesso à tutoria. Então, até a próxima aula e bons estudos!